E é uma alegria mesmo. Glória a Deus. Um irmão de caminhada, né? Amigos, né? Com Isso certeza. É o mais importante. De longas datas, né, Jéssica? Amigo de longas datas aí, de caminhada, né? De aprendizado, vários retiros, né, irmão? Louvado seja Deus por você. Louvado seja Deus, né? Então, como eu disse no início, né? Me chamo Elias, né? Sou de Votorantim. Hoje participo no grupo de oração Nossa Senhora Consolata, né? Minha coordenadora, um abraço para minha coordenadora Alcinda, né? Paz Jesus. Um abraço, irmã. Mas participei durante muitos anos também no grupo São Roque, né? O qual estive à frente do grupo de oração. Também faço parte daquela família lá, né? Então é uma alegria muito grande, né? Para graça de Deus, sou casado, né? Agora em novembro completamos 25 anos de casado, eu com a Luciane, temos 2 filhas, né? E para glória de Deus, estou na caminhada aí de renovação carismática desde 91. Né? Para glória de Deus, comecei em 91 e Deus, por infinita misericórdia, tem me conservado até hoje. Glória a Deus, irmão. E você que está assistindo, irmã, antes dele começar a dar o testemunho dele aí, convido você a compartilhar. Compartilha aí do jeito que você está assistindo aí para mais irmãos, porque o testemunho desse irmão é muito forte. E eu, se fosse você, não perderia por nada. Então, compartilha, nos ajuda aí a interagir com o pessoal, tá bom? Mas, irmão, conta um pouquinho como que você era antigamente, antes de ter esse encontro com Jesus, como que era a sua vida, como que você caminhava por esse mundo, irmão. Vamos lá, né? Vamos resumir, porque são bastante anos de história. Mas a minha realidade começou como caminhada aos 17 anos para 18. Mas antes desse encontro com Jesus, o que aconteceu é que eu venho de um berço, né, congregação, protestante e tal, mas eu nunca caminhei, né? Foi durante um período levado por meus pais, mas depois eu já não caminhava mais na igreja. E daí foi que eu conheci o mundo. Então, dos 14 a 16, Alex, anos e meio, mais ou menos, foi que eu conheci a bebida. Então, dos 14 a 16 anos e meio, eu tomava muita cachaça. Sim. Muito uísque, muita vodka. Sim. É o que eu gostava. Sim. Né? E, na realidade, era uma fuga para mim. Porque a minha realidade, eu não aceitava. Né? Eu tinha que parecer bem para as pessoas. Né? Só que para eu parecer bem, muitas vezes, eu sou uma pessoa tímida. Então, eu me fazia valer da bebida para poder ter coragem, né? De estar no meio das pessoas, de se exibir, né? De se fazer forte. Mas a realidade é que eu fui me aprofundando na bebida durante 2 anos e alguma coisa, e chegou vezes realmente de acho que umas 2 ou 3 vezes a minha mãe ter que dar banho em mim, né? Eu falo de alcoolizado, assim, né? Alcoolizado, assim, jogado na cama, né? Infelizmente defecado, urina, todo, né? Numa situação deplorável, né? Deplorável, né? Sim. Cheguei ali numa situação da bebida que eu já não tomava mais de final de semana. Era todo dia eu bebia, né? Então, isso foi ficando muito frequente na minha vida. Então, era algo que eu fazia para fugir. Diante dessas fugas, eu tinha muitos momentos, muitos flashes que eu, por exemplo, eu ia para balada e a hora que eu ia voltando, aí tinha deixado todo mundo, aí estava sozinho, aí batia aquela depressão, né? Sim. Aquela solidão. Aí que eu me encontrava em mim mesmo para quem eu era realmente. E não para aquele teatro que eu estava fazendo durante o momento que estava com as pessoas. Ser, né? Aquilo que eu mostrava ser. Né? Então, por muitas vezes eu tive vontade de me atirar na frente de um carro. Algumas vezes eu peguei a faca e coloquei na frente do peito mesmo, assim, segurei, sabe, querendo tirar a vida. Né? Então, isso foi todo esse período, até os 16 anos e meio para 17, mais ou menos. Sim. Né? E daí, depois, com quase 17 anos, foi que, numa dessas noitadas aí você conhece pessoas ruins e pessoas boas também, né? Então, conheci uma pessoa
que a família dela, ela caminhava na igreja católica, né? Eu não seguia nada, então para seguir a namorada eu ia Sim. com ela para a igreja e tal. Só que como eu gosto de música, a renovação carismática me chamou muita atenção, né? Por conta da música. Por conta da música. Então, glória a Deus. Da música. Oh, glória. O meu chamariz ali foi a música no primeiro momento, né? Sim. Até eu me lembro de uma noite de louvor que eu participei na São João Batista ali em Votorantim, que estava a Gislaine pregando, Gislaine Antonelli. Sim. Né? E eu conhecia a Gislaine de longa data, né? De adolescência e tal. Não imaginava jamais que ia encontrar ela na igreja, né? Sim. E tudo aquilo foi crescendo e foi fomentando dentro de mim e foi causando uma mudança, né? Então, aos 18 anos de alguma coisa, foi que eu recebi meu batismo, minha primeira comunhão, os sacramentos, né, irmão? Todos os sacramentos iniciais ali do cristão para poder seguir. Sim. Né? Então, sim. Mas antes de conhecer, teve todo esse passado realmente de bebida mesmo e de processo de depressão. Sim, irmão. E daí, nesse caminho que você começou a sentir que estava em depressão, você fugia, assim, das coisas de Deus? Ou, ao mesmo tempo, você tentava se apegar nas coisas de Deus para que isso passasse na tua vida? Como que era essa parte de espiritualidade para lidar com isso daí? Porque muitas pessoas pensam que a depressão é falta de Deus, e não é. Não é. Eu a já depressão, ouvi muito isso quando eu era adolescente. Com certeza, isso não, meu irmão, tem muitos que falam isso, não é. Inclusive, tem um sacerdote muito conhecido no meio carismático que passou por um processo de depressão tremendo, que é o padre Marcelo Rossi. E, você falar que o padre Marcelo Rossi não tem espiritualidade... Então, e ele sofreu de depressão, então não é frescura, não é falta de Deus, é uma patologia, uma patologia, né? Uma doença, né? Exatamente. Que tem que ser tratado. Mas conta, irmão, como que foi essa parte? Então, daí o que acontece? Eu nunca contei isso para ninguém durante esse período. Nunca ninguém soube. Porque era uma pessoa que dava risada, era uma pessoa alegre, né? Gostava de festas e tal. Então, ninguém imaginava que eu tinha dentro de mim esse processo depressivo. Sim, né? sim. E nem eu reconhecia em mim também. Sim. Né? Eu sabia que eu tinha aqueles momentos, mas eu jamais encarava como uma situação de depressão. Não encarava dessa maneira. Né? E quando eu comecei a participar da igreja, das missas e do grupo de oração, sim, eu buscava Deus, porque daí eu comecei a entender que era algo que fazia mal para mim. Sim. E eu precisava de libertação. Sim. Né? E daí foi um processo no qual, naquele momento, eu superei tudo isso. Porém, eu nunca procurei, nesse período, uma ajuda clínica. Sim. Né? Que é importantíssimo. Né? Exatamente. Importantíssimo. Que vai refletir no outro passo Sim. meu desse testemunho. Porque eu não procurei, porque eu achei que simplesmente parou. Né? Porque eu comecei parece que eu não tinha mais aquilo, né? Não tinha mais aquela dificuldade. Eu achei que estava ali. Sim. Que tinha me liberto totalmente. Então, eu não procurei nenhuma ajuda clínica, né? Não que Deus não é capaz de fazer a obra por completo, mas era necessário. Sim. Né? E ali foi um erro que eu tive, né? Como eu não comentava com ninguém, também não teve uma assessoria para poder resolver isso também. Né? Então, aí se passaram muitos anos aí de caminhada e para a graça de Deus, o meu carisma enquanto oração de Espírito Santo, Sim. Né? De batismo do Espírito Santo, de louvor. Então, eu fui cada vez mais me aprofundando nisso, e fui deslanchando na caminhada. Né? Então, aparentemente, eu não tinha mais problema nenhum com a depressão. Sim. Né? Então, foi todo... Isso aí foram mais de 20 anos. Certo. Caminhando. E esse processo de conversão, eu falo que é um processo, a gente nunca termina, né? Um processo daqui até o paraíso. Mas esse processo inicial de conversão, quando você percebeu que Deus estava mesmo te chamando para
servir mesmo como renovação carismática, como servo, como filho de Deus? Como que foi esse primeiro chamado, esse primeiro contato mesmo com Deus? Esse primeiro chamado teve 2 momentos muito intensos, né? Um momento muito intenso com Jesus e um momento muito intenso com Nossa Senhora. Né? Com Jesus foi tão intenso que, com menos de 1 ano de caminhada, eu me via numa necessidade de rezar todos os dias 1, 2 horas diárias. Sim. Todos os dias. Tanto é que, devido os meus pais ser protestantes, eles recebiam críticas. Sim. Né? De pessoas ao lado deles que achavam que estavam perdendo para a Igreja Católica, perdendo para uma igreja que era idólatra, sei que Sim. tem e tal, né? Mas a minha mãe viu esse processo. Sim. Viu essa transformação, né? Então esse foi o primeiro momento. E um segundo momento foi quando eu tive um encontro muito forte com Nossa Senhora, numa experiência, ainda quando a gente fazia retiro na casa de Retiro São José, ali Sim. na Raposo Tavares, né? Que é uma ordem de uma santa do qual eu sou devoto. Né? Anos depois eu fui descobrir isso, não imaginava. Né? Então, então, teve esses 2 períodos, né? Essas 2 situações, tanto com Jesus como Nossa Senhora, que me fortaleceram muito para esse início de caminhada, Jéssica. Porque vinha de encontro a algo que eu tinha como carência, porque eu me sentia acolhido por Deus, sim, né? Sim. Então, e era isso que me faltava, aceitação, e principalmente da minha vida, da minha realidade. E fora a base protestante, né? Exatamente. Entra muito em conflito, Exato. Né? No começo entrou muito em conflito, mas depois dessa experiência com Nossa Senhora, aí passou. Né? Aí superou, né? Entendi, aceitei o dogma de Nossa Senhora, aceitei o batismo na Igreja Católica, né? Aceitei Jesus através disso. Sim. Né? Então, aconteceu toda essa mudança. Então, foi muito intenso esse início, né? Porque desde que eu comecei a caminhar, eu senti um chamado muito grande, porque eu sentia que Deus me queria anunciando. Não entendia como, não sabia por quê, né? Mas eu sentia no coração tudo isso. Deus está chamando você para evangelizar, para botar sua vida sobre a vontade dele, né? Exatamente, porque o que acontece? Muitos de nós, eu acredito nisso, que muitas vezes é necessário que Deus nos chame para um serviço para que a gente possa estar perto dele. Sim, com certeza. Né? Então, eu acredito que no início, principalmente, né, quando eu comecei a caminhar no grupo de jovens e tal, Deus me chamou para isso, para ter ali perto, porque precisava formar uma base para aquilo que estava para vir. Porque, na verdade, quem serve a Deus não é que somos os melhores, não. Na verdade, pelo contrário, nós somos os piores. Né? Eu fico pensando, meu irmão, Jéssica, se Deus nos desse, se por exemplo, se Deus desse para você, irmão, a graça de me ver como que eu sou verdadeiramente por dentro, muitas vezes você se assustaria, Sim. Né? Ou eu vou ver você por dentro. Então, as pessoas, muitas vezes, que não caminham, ou que muitas vezes traz pessoas que estão dentro da igreja, falam, nossa, aquela lá é o melhor. Né? Não, meu irmão, nós somos miseráveis demais. Santo Deus. Mas assim, irmão, e daí, quando você depois começou a servir a Deus, que você viu que você estava colocando a tua vida em prática, assim, na missão, foi quando começou a vir as lutas, né? Exatamente, porque daí o que acontece? Aparentemente eu tinha superado tudo, né? Sim. Eu não tinha mais problemas, sim, aparentemente, sim, né? Sim. De combate espiritual. Então foi se passando o tempo, e quando você se sente muito confiante, existe um risco. Porque a sua confiança tem que estar em Deus. Sim. A partir do momento que você começa a pensar que, nossa, agora eu tô legal, aí começa a complicar. Porque daí o que acontece? Eu tive uma raiz muito forte no alcoolismo, né, na adolescência. E depois de muitos anos de caminhada,
você começa a se arriscar às vezes, né? Sim. Você acha que você tá podendo, você Você acha é forte, né? que você é forte, que você não cai mais, que você já tá curado, Isso é uma cilada grande. né? E de repente foi o que aconteceu, né? Aí experimentei, não de um processo de igual era de alcoólatra, mas comecei a beber um pouquinho mais já, comecei a se arriscar um pouquinho mais, Se soltar um pouquinho mais. soltar um pouquinho mais, tal. E teve um dia que até me alcoolizei e daí caí em si. Opa, já não posso brincar aqui, né? Hoje em dia eu aprendi que eu não deixei de gostar, né? Quando eu sinto o cheiro de uma cachaça, eu acho maravilhoso. Mas eu sei que eu não posso. Sim, sim. Porque se eu me arriscar por aquele caminho novamente, eu vou cair. Vai. Porque Deus é forte, mas Nossa, eu sou fraco. Com certeza, né? Com certeza. Então, nesse período, então, tive essa experiência de quase retornar ali, mas Deus me segurou e, para a glória de Deus, não caí. Né? Então, voltei à minha base, falei, não posso, tenho que fugir disso aqui. E comecei a me afastar novamente, né, dessa questão de querer estar próximo a bebidas alcoólicas, principalmente as quentes, né? Que era o que mais me levava a cair. Porém, o que acontece? Como eu disse no começo do testemunho, eu não procurei ajuda clínica para depressão. Sim, sim. Então, mais de 20 anos depois, já tendo coordenado o grupo de oração, já tendo coordenado a cidade no Música e Artes, já estando como uma coordenação paroquial, sim, né, já à frente de vários eventos, né, já anunciando já a palavra, já como pregador, como ministro de louvor, de repente, eis que parece que vamos dizer assim, aquele monstro que estava escondido lá, sim, se manifestou, né? Então, num determinado momento, mais ou menos em 2016, eu fiquei desempregado, né? Para a glória de Deus, eu tinha um emprego muito bom, um salário muito bom, nós tínhamos uma vida já bem estabilizada, e foi se passando tempo, não arrumava emprego, e já viu, né? Você tem uma vida estabilizada, com um salário bom, você tem compromissos que também não são baixos, né? Sim, e vai... E sendo também aquele que é o provedor da casa, né? Exatamente. O homem é o provedor da casa, então ele começa a ver essas realidades, ele começa, né? E junto com tudo isso, né? Deus me chamando para missão, e Deus usando, né, de mim para estar à frente de missões, no qual nós vimos grandes conversões, momentos de cura. Quer dizer, Deus agindo, né? Então o inimigo começou a perceber que existia algo ali que poderia me derrubar para que eu não continuasse aquilo que Deus queria. Sim, sim. Né? Então, foi esse processo no qual eu comecei a ter uma tristeza interna mesmo. Irmão, desculpa eu cortar você, mas assim, por isso que é importante a pessoa que está à frente, muitas vezes, não somente à frente das coisas que a renovação carismática traz, mas, enfim, em toda a igreja, por exemplo, os sacerdotes, pessoas que estão à frente na missão. Por isso que é importante você, de vez, muitas vezes, brigar ou questionar, reze por aquela pessoa. Porque, meu irmão, você está à frente, sendo usado por Deus, numa batalha espiritual, e com a sua vida, com o seu ministério, resgatando a alma do inferno, resgatando almas de Satanás, meu irmão, Satanás ele fica furioso com aquela pessoa que está à frente. Então, as pessoas que estão à frente, eu peço encarecidamente, rezem por elas, porque precisamos muito. E porque entendeu? criticar é fácil. Não é muito fácil. Criticar é muito fácil. Aí é aquela história que tem aquele ditado: você critica, mas então faz melhor. Sim, sim. Não é verdade? Sim, então, sim. A gente realmente... Criticar é muito fácil, mas é aí que tá. Você rezar por aquela pessoa, você cria uma intimidade com ela sem ela saber. Com certeza. Né? Então, você cria um amor por ela sem ela saber. Até, eu não lembro agora qual santo que falou isso, que era mais ou menos isso mesmo,
que você rezar para a pessoa, você acaba você amando mesmo aquela pessoa, aquele irmão mesmo. Então é isso que você falou, a gente rezar por aqueles que estão à nossa frente e não criticar apenas, né? Eu falo que é uma hierarquia, né? A gente é servo, nós somos servos, então independente, vamos dizer assim, da atitude ou da decisão que é tomada, nós estamos para servir, não é verdade? E como disse, né, naquela reunião que foi, nós estamos simplesmente para carregar água e plantar semente. Com certeza, além, não é verdade? Sim. Então, como diz o ditado, o que vier é lucro, glória a Deus. E, né? E é interessante, Alex, que você tocou no assunto do Padre Marcelo, a depressão dele, e é algo que eu tinha comigo. Se eu comungo todo domingo, eu não tenho depressão. Sim. Eu tinha comigo, eu tinha essa certeza comigo. Então, eu jamais ia procurar uma ajuda clínica de algo que eu achei que já tinha sido vencido quando eu me batizei. Quando eu aceitei Jesus, eu pensei, aqui acabou. Né? Só que o que acontece? Deus deixou a medicina. Então, eu precisava ter tratado e não tratei. Então, eu tinha comigo isso que nada, quem está ali com Jesus não vai acontecer. Então, eu tinha isso comigo, e só que com o passar e as dificuldades, começou a vir essas tristezas novamente. E, Alex, eu vou te contar, há muitos anos que eu levanto todos os dias às 3 da manhã para rezar. Sim. Né? Há muitos anos, e tem umas irmãs da São Roque, inclusive, que hoje em dia continuam tudo isso, que até eles sabiam que eu já fazia, sabiam que outras pessoas faziam, e eles começaram para que eu tivesse uma oportunidade de emprego. Então eles começaram a levantar às 3 da manhã, fazer essa intercessão por mim, e a gente trocava então mensagem, Deus está falando isso. Então assim, não era por falta de oração, né? Sim. Eu estava buscando, só que o que acontece? Acontece que quando você está sendo visto por Deus, você está sendo visto pelo inimigo. Sim. Então, o que acontece? Existe uma maneira de querer te derrubar. Então, apesar de eu estar buscando na oração, foi minando aos pouquinhos, sem eu perceber. Aí, lá um dia deu uma fraqueza, um dia deu um questionamento, por que eu estou passando por isso? E aos poucos foi crescendo isso. Foi crescendo, até que chegou no dia 10 de setembro de 2018, que numa segunda-feira à noite, que eu cheguei e eu falei, chega, a partir de hoje acabou, né? Então, para você ver, né, algo que parecia que não iria acontecer, eu me revoltei contra Deus. Me revoltei de tal maneira, eu falei, Senhor, se até agora o Senhor não resolver a situação, não quero mais sua ajuda. Foi essas as palavras que eu falei. E eu falei, a partir de hoje, eu rompo. Estou rompendo a minha aliança com o Senhor. Sabe? Ali eu vi a ação do inimigo, né? Colocando palavras na minha boca, e eu proferi. Quando foi na manhã do dia 11 de setembro, a Luciana saiu para trabalhar, as crianças foram para a escola e eu fiquei sozinho em casa, desempregado. 11 de setembro? 11 de setembro. Um dia puxado. Aí eu levei o meu cachorrinho passear, que eu levava toda manhã, voltei, tirei a carteira, tirei o celular, coloquei do lado e peguei a chave, tava de camiseta, tênis e chinelo. Eu falei, saí da casa, fechei, mas esqueci a chave na porta. Aí bati o cadeado para fora e falei, tchau. Falei assim para minha casa, aqui eu não volto nunca mais. Pelo menos vivo não. Foi essas palavras. E saí caminhando, né? Fui em direção à rodovia e fui seguindo o caminho e tal. E fui. E olha para você ver, eu sou devoto de Santa Paulina já há alguns anos. E eu não sabia que a chácara ali era da ordem dela. Quando eu passei em frente,
é que eu vi a imagem de Santa Paulina. E eu falei assim, minha amiga, é a última vez que eu falo com você dessa maneira. Eu em vida, falando com você, né? Que era um trato que eu tenho com Santa Paulina, né? Quando eu vou me dirigir a ela, eu me dirijo como minha amiga. E também, quando, né, nesse período que eu estava já vivendo todo o processo mesmo de querer o suicídio, alguns anos atrás, eu tinha sentido no coração um chamado muito forte de Nossa Senhora para que eu me consagrasse a Imaculada do Coração de Maria através do método de São Luís Maria Montfort. Sim. Né? E eu, então, fui buscar, li o tratado e me preparei e me consagrei. Mas o que vale ressaltar aqui é que quando Nossa Senhora falou da necessidade de eu me consagrar, né? Nossa Senhora falou, você precisa se consagrar a mim para que você não se perca. E eu não entendi direito o que era esse não se perder. Então, nesse dia, né, aí depois eu fiz toda a consagração, tudo, sim, né? Já estava vivendo há mais de um ano a consagração, quando aconteceu todo esse processo de depressão e de querer a morte. A única coisa que eu não tirei foi a minha cadeia. Né? Eu sempre mantive minha cadeia no braço. Porque eu tinha para mim que eu ia me matar. Sim. Então, eu pensei, né, assim, bom, eu vou manter a minha cadeia, porque quando me encontrarem, vão me identificar por ela. Sim. Né? Então, para você ver, durante toda a noite, do dia 10 para o dia 11, eu fiquei arquitetando como que eu me mataria. Durante toda a noite. Então, eu imaginei que se eu me enforcasse, a primeira pessoa que ia me encontrar era a minha filha mais nova. Sim. Então, naquele momento, eu não queria esse sofrimento para ela, apesar de eu querer morrer. Uhum. Então, eu pensei se eu me envenenaria, se eu me esfaquearia, e fui pensando de várias maneiras, até que então veio assim na minha cabeça, falei, não, eu vou sair andar, porque hoje eu ainda não tenho coragem suficiente para me matar. É isso que eu quero. Eu quero fugir dessa vida. Mas eu ainda preciso de algo mais. Então eu rompi com Deus e saí a caminhar. Então a minha intenção era caminhar sem água e sem alimento, para que eu ficasse debilitado e daí sim. Sim. Né, eu perderia um pouco do raciocínio e daí sim, consequentemente, estar consumando o fato. Né? Então, caminhei mais ou menos das 7 da manhã até as 14 horas, mais ou menos. Deu quase 30 quilômetros. Para você ver, né? Quando as pessoas fazem a caminhada, a peregrinação a pé para ir para Aparecida, eles colocam como meta andar 30 quilômetros do dia. Eu andei das 7 ao meio-dia 30 quilômetros. 30 quilômetros. De chinelo. Uma bolha imensa no pé. Né? Quando foi mais ou menos às 14 horas, eu parei, porque estava doendo meu pé, e daí ficou aquilo dentro de mim, como que ia acontecer, para onde eu ia, tal. E no meio de tudo isso, existe o lado que só a Luciane estava vivendo. Porque quando ela começou a me ligar e eu não respondia, ela teve uma emoção de voltar para casa. Voltou para casa, viu que a chave estava ali, eu não estava lá. E ela pegou uma irmã e começaram a me procurar. E começaram a se comunicar. E a Cidinha, nossa irmã, né, coordenadora da intercessão, mandou uma mensagem para o Padre Tiago por volta das 14 horas. Padre, reza exorcismo por Elias. Ele precisa que você reze exorcismo. E foi quando eu comecei a retornar ao meu caminho. Sim. Não que eu ia voltar para casa, mas eu comecei a retornar. No momento das 14 horas. Mas como que você sabe orar? Você não tinha celular, você não tinha relógio. Porque quando eu comecei a caminhar ao contrário, estava tendo obra na rodovia e eu perguntei. Uhum. Era 14h20. Uhum. E daí eu fui caminhando. Quando eu cheguei, isso eu estava lá, já chegando em Araçoiaba. Aí retornando, quando eu cheguei ali no regional da Raposo, eu entrei lá, fui tomar uma água, encontrei uma irmã lá. Uma irmã da igreja.
E ela falou assim, oi, Elias, tudo bem? Foi oi, tudo? O que você está fazendo aqui? Porque eu tava todo vermelho, né? Todo queimado, suado. Falei, sei caminhar. Ela olhou pra mim, mas de chinelo? Falei, E não dei bola pra ela e saí. Sim. Aí fui, tomei minha água, tentei desviar dela pra ela ser atendida. Ela tava lá ainda. Tava lá. Parou eu de novo. Mas Elias, cadê a Luca? Não sei o que, não sei o que. Tudo bem, passou. Nisso, já estava movimentando muitas pessoas. Essa irmã, ela trabalha numa casa de família. Essa irmã, ela e o esposo dela só tem celular para usar o celular do que ele serve, que é telefone. Sim. Eles não têm rede, Tem não WhatsApp, tinham não tem redes nada. sociais. Então ela não estava sabendo de nada. Sim. A patroa dela já estava sabendo. Nossa. Aí eu fui, e depois ela me viu andando na Raposo, já me viu andando na João Lemes já. E nisso ela recebeu uma ligação da patroa dela. Você tá sabendo do Elias? Sabendo o quê? Ele tá sumido desde as 7 da manhã. Ninguém acha ele? Como assim? Eu vi ele. Nossa. Deus colocando os anjos, não? Você entendeu? Quem me viu é uma pessoa que não estava sabendo. Sim. Que Mas não Deus tinha rede social para saber. Mas Deus estava sabendo, irmão. Né? E daí você vê o quanto Deus dá o livramento, né? Sim, sim. E daí eu caminhando, já quase 6 da tarde, aí liberaram pro Facebook, né? No meu perfil, inclusive, né? E na época tinha todo aquele impacto, né? Como que a gente vai liberar na rede social? O Elias estando à frente de uma Irmão, coordenação, e à frente de um movimento. Eu lembro que quando eu vi no Facebook, na hora eu falei, meu Deus. Porque vou colocar uma foto que você tá do lado de Nossa Senhora. É essa que você divulgou. Chegou a arrepiar agora. Olha só. E quando eu vi a foto, eu falei, mãe, cuida dele. Foi a única coisa que eu falei. Mãe, cuida dele. Porque até então ninguém sabia de nada, né? Não, porque a Luciana não queria que fosse para redes sociais, por quê? Porque nós somos uma família que a gente preza muito por não ficar expondo a família, né? Sim. E daí ia expor, além da família, ia expor o movimento, ia expor a igreja, né? Sim, sim. E tudo. Mas chegou um momento que o irmão dela falou, não tem como mais, a gente tem que divulgar, porque senão não vai encontrar. Sim. Porque eles estavam me procurando um caminho oposto do que eu estava. Você já estava retornando, no caso. Não, é que eles começaram a procurar sentido Piedade, e eu estava sentido Itapetininga. Sim. Né? Então, tava totalmente, sentido totalmente oposto. E os irmãos tudo rezando e tudo isso, né? Então, vale a pena ressaltar muito, né? O horário que o Padre Tiago rezou o exorcismo, né? Todo o período de intercessão dos irmãos para que não permitisse o suicídio. De repente, para o carro desse irmão e dessa irmã que não tinha rede social. Oi, Elias, tudo bem? Tudo bem. Quer uma carona? E eu falei, agora? O que eu falo? Eu não sabia quem estava sabendo. Para mim, ninguém estava sabendo. Sim. Falei, tá bom. Entrei no carro dele. Aí ele me levou, não falaram nada no carro. Não falaram nada, conversaram outros assuntos. Na hora que eu parei lá, eu falei, Elias, ele falou assim pra ele, tá entregue, Elias, agora se vira pra explicar. Daí que eu fiquei sabendo que ele estava sabendo. Aí eu cheguei, tava minha mãe, meu pai, meus irmãos, tava a Edna da São Roque, se não me engano ela tava lá. Acho que o João Camilo com a Rita estavam também. Eu entrei, né, com aquela vergonha, porque aí eu caí em si daquilo que eu estava fazendo, né? Retornou tanto a minha consciência como um ser humano, né? Então a vergonha de ter mostrado um fracasso, como também o campo espiritual também, né? Sim. Começou a retornar, então eu entrei, não olhei para ninguém, me tranquei no quarto. Aí eu me lembro que entrou a Rita e o João Camilo no quarto e eles foram rezar por mim. E eles, depois que eles rezaram, eles pegaram e a Rita profetizou o Salmo 85, né, onde vai dizer assim: inclinai, Senhor, vossos ouvidos e atendei, porque sou pobre e miserável. Né, é um salmo que o título diz: prece do fiel no dia da tribulação. Esse foi o salmo que o Senhor deu para mim, mesmo diante de toda a infidelidade, porque eu pequei contra o Espírito Santo aqui. Sim. Né? Porque eu recusei aquilo que Deus tinha para mim. Então,
foi esse, né, todo o processo de regresso para casa, né? Então, além de ter feito o que fiz, né? Aquela vergonha, aquele medo de rejeição. Medo de rejeição, Alex. Sim. Esse era o pior que eu sentia. Sim. O que eu vou explicar para as minhas filhas? O que eu vou explicar para minha esposa? Sim. Sabe? Acho que também o medo da retaliação, né? Igual você falou, pelo nome do movimento, exatamente, pelo cargo que exercia, né? Das pessoas apontar, né? Eu acho que essa que é a parte, igual você falou, né? A parte mais difícil do assumir o erro. Eu falo porque acho que assim como eu já compartilhei também em testemunho em grupo de oração, acho que aqui na rádio, não lembro se eu comentei aquele dia, é muito difícil para a gente que teve todo esse momento depressivo, essa tentativa de suicídio, é difícil para a gente admitir isso. Sim. É muito difícil. Às vezes as pessoas olham, falam assim, tá dando um testemunho, mas não é. Parece que toca fundo na ferida da gente. Sim, porque igual você falou, é aí que a gente se reconhece fraco, é aí que a gente se reconhece miserável, realmente, né? Miserável, exatamente, né? Que dá aquela impressão assim, meu Deus, eu não mereço, sim, né? Sim, aquela coisa assim, é muito difícil. Eu entendo, igual você falou, né? A gente ter essa vergonha, né? De admitir isso, né? Eu falo assim que depois da ferida, já com aquela casca, né? Já tampada, daí fica a cicatriz. Eu falo assim que a cicatriz é aquela ferida que tá lá, não dói mais, né? Ou aquela coisa que você sabe que esteve ali um dia, mas você só faz lembrar. Eu falo assim que a gente hoje olha para trás e lembra com aprendizado. Sim. Né? Deus, eu acho que é tão misericordioso e justo e fiel, porque a gente olha para os erros do passado, a gente olha com, igual eu falei, com aquele olhar de aprendizado mesmo. É porque, né? O que acontece, Jéssica, depois de tudo isso, né, do retorno aí fiquei sabendo de todas as pessoas que estavam rezando. Sim. Aí depois que eu fiquei sabendo tudo que a Luciane sofreu durante o dia, sim, toda a angústia dela, né? Tanto sim, é que a primeira vez que eu dei esse testemunho, porque assim, 15 dias depois, um mês antes de acontecer isso, nós tínhamos feito uma palestra no NCC falando sobre vídeo oração. 15 dias após o acontecido, a gente tinha palestra na segunda etapa para falar dos revés da vida. Santo Deus. Né? Então, assim, para você ver a dificuldade, né? Eu lembro que depois que aconteceu tudo isso, daí procurei a confissão, fiz a confissão, procurei ajuda clínica e fui no médico, tomei remédio, né? Uma irmã me ajudou com outras situações lá, e foi tudo, Deus foi agindo, aquilo que era para ter feito lá atrás, na adolescência, pré-juventude, que não aconteceu, que não, né, agora aconteceu, sim, né, sim. A libertação por completo daí. Sim. Então daí eu me reconheci como realmente alguém que cometeu um pecado muito grave, né, fui me confessar e tudo, fui até o padre, né? Então fez todo esse processo e também a caminhada depois para poder alcançar também a cura física também, né? Sim, sim. E é interessante que eu vejo que esse processo depressivo foi pontual. Foi aquele dia. Por quê? Porque fiz o tratamento clínico, fiz acompanhamento espiritual, me confessei, mas não ficou sequela. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Não ficou sequela, né? Para graça de Deus, parece que hoje em dia sou mais confiante, sim, né? Hoje em dia eu me posiciono melhor nas coisas, conheço melhor as minhas limitações, sim, né? Então, assim, ficou uma maneira que talvez se tivesse tratado lá atrás, mas, né? A gente não sabe, né? Não. Deus se serviu disso, sim, né? Eu me lembro que a Rita profetizou assim, foi Elias, Deus não permitiu, porque se ele tivesse permitido, o inferno tinha tirado sua vida hoje. Sim. Né? Eu me lembro que, acho que o Moisés Rocha fala que todo dia de manhã acontece uma reunião
no inferno e falar, hoje eu vou tirar a vida dele, Sim, né? sim. Então, aquele dia 11 de setembro, para mim, está sacramentada a minha morte, né? Pelo inferno. Mas Deus é vida, Glória a Deus. né? Glória a Deus. Deus é Bendito vida seja Deus. e Ele proclamou a minha ressurreição naquele dia lá, né? Me levantou, né? Depois disso, a minha intimidade com Deus se tornou ainda maior, porque diante disso, Senhor, não tem mais o que esconder. Eu nunca consegui esconder nada, mas agora está explícito para muita gente. Sim. Então o Senhor sabe o miserável que eu sou, mas mesmo assim, através do seu amor, o Senhor me resgatou, me tirou lá do fundo do poço, à beira da morte, para uma vida nova. Glória a Deus. Bendito Glória a seja Deus. Deus. E para você ver, né, vindo para cá, Deus colocava muito assim mesmo a conversão de Paulo, né? Que era o antigo Saulo, o antigo perseguidor, que realmente matava os cristãos e que teve aquele seu momento de conversão inicial e que depois teve aquele processo de conversão, igual eu falo, né? É um processo que a gente vai daqui Sim. até a eternidade, se Deus quiser. Mas Deus colocava muito isso para mim, sabe? O processo mesmo da conversão de Paulo. E eu puxei um pouquinho das cartas de Paulo, né? Um pouco antes de vir para cá, inclusive. Tava marcado aqui, inclusive eu desmarquei. Tava marcado, verdade, tava marcado, eu tirei agora há pouco aqui. Mas estava naquela passagem que Paulo fala que ele tinha medo que as pessoas olhassem para ele e não para Cristo, Sim. né? E que ele se reconhecia pecador, se reconhecia miserável. E eu achei muito interessante você falar isso, porque remete muito isso mesmo, a esse processo mesmo de Paulo, né? Que Paulo, ele falava do testemunho dele, o testemunho de conversão dele para a conversão dos outros, né? Até ele fala que a graça, ela vem mesmo, mas é de Deus, Sim, né? Que não, sim. ele não queria nenhum mérito para ele próprio, né? E assim, esse é o chamado desse programa mesmo, né? Trazer mesmo testemunhos de vida, testemunhos mesmo de conversão, para Deus mesmo agir através disso para as pessoas, né? Eu falo assim que as redes sociais hoje é um leque, né? Sim. Esses dias estava lá em outro estado, né? Tá. Não lembro agora qual estado Acho que que foi. Maranhão, né? Não, é não Maranhão. lembro, isso aqui é outro estado. A pessoa comentando aqui e tal. Isso que a gente sabe e o que a gente não sabe, Sim, né? sim. Então, é uma porta que Deus abriu mesmo para atingir os corações. Então, não é igual foi falado semana passada, né? Não é porque o Alex, o Elias, o Juliano, a Jéssica, Deus que agiu na nossa vida e pode agir na sua, na do seu filho, na da sua família, se assim se deixasse tocar por Deus, né? Com certeza. Assim como você falou, Elias, a gente tem os momentos de queda, Sim. né? Tem os momentos que a gente... De fraqueza. Sim, que a gente rala o joelho, né? Como diz ditado, né? Cai. Mas uma vez eu escutei uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente cai, mas não é porque a gente só fica pensando na queda. Não, a gente cai, mas às vezes a gente cai de costa, né? Mas é por quê? É para olhar para cima. Que é ele quem nos sustenta, não é verdade? E às vezes a gente dá um passo para trás, mas é para pegar impulso para ir mais para frente. Então, às vezes a gente dá aquele passo para trás e fala: mas eu não quero dar esse passo para trás, mas eu não quero, igual você falou, né? Muitas vezes o medo, muitas vezes a vergonha nos impede, mas às vezes esse passo para trás é aquilo que nos impulsiona para frente. Glória! Bendito seja Deus, glória a Deus. É interessante que depois de tudo isso, né? Por um período que eu fui buscar ajuda clínica e espiritual, né? Passei pela libertação, tudo, né? Sim. E depois disso é interessante porque eu olho para Deus e falo: Senhor, agora não tem mais como falar não pro Senhor. Aonde o Senhor quer me enviar, eu vou agora, porque ficou mais do que explícito aquilo que a gente já deveria saber. Sim. Né? O amor de Deus é escandaloso. Sim. Né? Às vezes ele se serve de situações para falar: filho, acorda, é aqui que eu quero você. Sim. É aqui, aqui. É aquela coisa, às vezes a gente não atende quando Deus fala, igual o Emer fala, né? Chega a dar aquele chacoalhão, né? Sim. Deus fala assim: viu, tô te chamando, faz hora, escuta. Não é verdade? Mas bendito seja Deus. Só para finalizar, Alex, eu não sei se você vai dar mais uma sequência, mas diante desse Salmo 85 que foi profetizado para mim nesse dia, né? No dia mesmo, dia 11, final do dia, né? Diz assim: olhai-me e tende piedade de mim, dai a vosso servo a vossa força, salvai o filho de vossa escrava, dai-me uma prova de vosso favor,
a fim de que verifique meus inimigos para a sua confusão, que sois vós, Senhor, meu sustento e meu consolo. Glória a Deus. E Deus ainda colocava para mim a passagem de Isaías 42, o servo, né? Eis meu servo que eu amparo, meu eleito ao qual eu dou toda a minha afeição. Então, nós somos eleitos por Deus. Sim. Nós temos que tomar mesmo posse disso. E você também que está assistindo, saiba que você também é um eleito de Deus. Assim como foi profetizado aqui no início do programa, você também é canal da graça. Às vezes a gente se fala assim, mas eu que sou isso, eu que sou aquilo. Sou conhecido por muitos por fazer isso, até no dia que o irmãozinho veio aqui comentando, né, que ele era conhecido como, aquele que é lá na macumba, sim, né? Aquele irmãozinho macumbeiro. A gente é conhecido pelos nossos pecados, sim, não é verdade? O Alex do pagode, o Juliano do pagode, sim, não é assim? A gente é conhecido pelos nossos pecados. Então, é assim que as pessoas do mundo te conhecem, mas Deus te conhece como um filho amado, querido por Ele. Então, você é eleito por Deus. Você é canal da graça de Deus. Independente de onde você esteja, se você se abrir à graça de Deus, Deus vai agir na sua vida para, através de você, agir na vida das pessoas que estão próximas de você. Creia nisso. Creia, tome posse disso. Que através do seu testemunho, Deus vai agir na vida dos seus. Bendito seja Deus. E você que muitas vezes pode estar passando por coisa semelhante ao que o Elias passou, muitas vezes, né? Está num quadro de depressão. É essencial, meu irmão, minha irmã, você buscar ajuda profissional e conciliar a ajuda profissional com a ajuda do céu. Sim. Com a ajuda de Deus. É muito importante mesmo colocar isso. Desculpa, Alex, cortar, mas é muito importante mesmo, porque quando eu passei por isso também na minha adolescência, eu também rejeitei a ajuda clínica. Sim, na época, eu falei, não quero, nunca precisei disso. Imagina, vivi a minha vida inteira assim, não vai ser agora que eu vou precisar dessas... Porque eu passei por aquele processo, né, do psicólogo... Não, na verdade, na época, eu passei primeiro pelo cardio, depois do cardio pro psicólogo, do psicólogo pro psiquiatra, né? Aí, quando o psiquiatra falou, olha, você vai ter que tomar medicação, eu falei, não, eu não quero. E larguei tudo. Sim. Falei, não quero, tal, larguei tudo. Igual você falou. E lá na frente Deus nos mostra, não, eu quero... Igual você falou, achei muito, muito bonito, Elias, alguma coisa que você falou. Deus nos deu a medicina. Então, Deus age da forma que Ele quer. Se Ele quiser curar agora, independente, Ele cura. Ele é Deus para isso. Até, inclusive, antes do programa começar, antes de estar ao vivo, né? A gente compartilhando algumas coisas aqui, né? O Elias comentou aqui, né? Que Deus é Deus. Independente. Se Ele faz ou se Ele não faz, né? Como diz a música, Deus é Deus. Com certeza. Né? Ele pode agir. Se Ele quiser curar agora, nesse momento, Ele pode. Mas Ele nos deu a medicina. Né? Então, nós temos que aproveitar aquilo que Deus nos traz, né? Assim como foi falado aqui, é muito importante mesmo nós frisarmos isso, e também nos reconhecermos, assim como o Elias falou, né? Aquela necessidade, no sentido, o alcoólatra tem que se reconhecer alcoólatra para poder pedir uma ajuda, né? Até a gente fala, né? O depressivo tem que se reconhecer depressivo para também pedir ajuda. E assim também o contrário. É igual você falou, muitas vezes aquela pessoa que está lá sorridente numa festa, bebendo e tal, você nunca imagina que aquela pessoa passa por aquilo na casa. Nós não sabemos o que o outro passa na casa, né? Então, também nos atentarmos, né, aos nossos próximos. Às vezes, o próprio filho que está na mesma casa, o próprio esposo, a própria esposa que está na mesma casa, você não sabe o que passa no coração, né? Então, às vezes, nos atentarmos a essas coisas, para poder também sermos canal da graça, igual você falou, não só pela oração, que é muito importante, mas também pela medicina, que eu falo assim, que é uma balança, né? Não adianta um tá aqui, igual você falou, né? Um testemunho lindo, um tá aqui em cima, mas o outro tá aqui embaixo. Tem que ser uma coisa que... Equilibrado. Equilíbrio, exatamente. Essa era a palavra que eu tava tentando usar. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmão, por você estar aqui. Deus abençoe por esse testemunho. Amém. Por este reencontro, por
mover de Deus na sua vida muito forte. E louvado seja Deus por estar aqui conosco, irmão. Amém. Obrigado mesmo por compartilhar seu testemunho. A gente sabe que não é fácil. Não, a gente revive, né? A gente sabe que não A é gente fácil, revisita sim. os momentos. A gente revive tudo aquilo de novo. Mas eu acredito sim que Deus agiu poderosamente através do seu testemunho em muitas pessoas, não só agora ao vivo, mas a gente sabe que o gravado atinge muito mais do que o ao vivo, mas Deus agiu e vai continuar agindo. Bendito seja Deus. Deus abençoe mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, porque o nosso mover, o combustível da nossa alma é querer fazer a vontade de Deus. Com certeza. Né? Nós não estamos simplesmente à frente de um movimento ou de um projeto dentro da igreja porque nós queremos ou porque nós sabemos. Sim, sim. Mas porque nós entendemos que através do meu pouco, Deus pode fazer muito. Glória a Deus. Né? Bendito Então, seja Deus. Isso mesmo. Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. E foi o que a irmã falou. Pare de ser orgulhoso, procura, se você tá tendo esse quadro, procura ajuda, não deixe o orgulho tomar conta de você, concilie, faça essa balança, procure esse equilíbrio, essa balança de buscar as coisas medicinais que Deus deu para nós e as coisas espirituais, porque Deus vai agir, mas também os profissionais, foi a sabedoria de Deus que capacitou eles.